Boa tarde, meus amores. Vamos lá para a nossa correção de matemática, lá da página 74 e 75, certo? Na página 74, nós temos a questão 7. Represente nas figuras as frações indicadas. Vocês observaram que as frações já veio, não foi isso? Já veio respondida. Então, essas são as frações que está representada nas gravuras. E aí, vamos lá, mas a Teodora vai utilizar essa questão para tirar algumas dúvidas de vocês. Olha só, lembra que Teodora falou sobre a representação de fração em desenhos, não foi isso? Ele utilizou aqui o círculo. O que foi que ele fez com o círculo? Ele dividiu o círculo em duas partes. Como é o nome do número que a gente usa quando divide? A gente vai chamar o número que divide o inteiro por denominador, não é isso? Denominador. E o número que a gente vai tirar, a gente vai chamar de numerador. Não é isso? Pronto. E aí, nós temos o denominador, que é o número que dividiu o inteiro, e temos o numerador, que é o número que vai ser tirado do inteiro, certo? E aí, nós temos a fração 1/2. Por quê? Porque tirou 1 de 2, certo? 1/2 porque metade. E lembra dos nomes dos números quando passa a fração, né? Não muda o numerador, mas o denominador é especial e é chamado de o inteiro, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e assim vai, certo? Aqui nós temos o quê? Nós temos outra fração. Nessa fração, nós dividimos o quê? Foi 1, 2, 3, 4. Nós dividimos o inteiro por 4 e tirou quantas partes? 2, certo? Nesse, nós dividimos o inteiro em 4, 4 denominador, que é o que divide o inteiro, e tiramos só uma parte, então ficou 1/4. Nesse, a gente dividiu 4, não foi? O inteiro em 4 e tirou 3, olha só, 1, 2, 3, e aí ficou 3/4. Nesse, olha como isso é interessante, nesse Teodora foi dividido em duas partes. Olha só o denominador aqui, duas partes. E tirou quantas? Duas partes. Não foi isso? Então ficou 2/2. Teodora, e pode ficar 2/2? Pode, porque tirei esse meio e tirei esse meio. Pronto, certo? E aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes eu dividi o inteiro. Olha onde o 8 está aqui, embaixo, no denominador. E aí tirei 1, 2, 3, 4 partes, então ficou 4/8, certo? Lá na questão, na página 75, nós temos a seguinte questão. Para representar 1/2, a figura é dividida em quantos? E aí a gente vai e volta para lá. 2 é o denominador. Então, se a figura foi dividida, ela foi dividida pelo denominador. Qual é o denominador? A parte, o número que está abaixo, certo? Então, a gente já sabe aqui. Para representar 1/2, a figura foi dividida em 2. Não foi isso? E em duas partes. E quanto foi retirado? Quantos foi colorida? Uma parte. Não foi isso? E aí, para escrever 3/4, a figura é dividida em quantas? A gente olha logo de quantas partes está lá no denominador. Qual é o número que está no denominador? O número que está na parte de baixo. Então, para 3/4, a figura foi dividida em 4 partes. E 3 são coloridas, porque 3 é o numerador que foi tirado. Para representar 4/8, a figura é dividida em quanto? Olha só, em 8. E quantas partes foram coloridas? 4 partes. E agora ele fez um probleminha, não foi isso? Lúcia fez um bolo, dividiu. Quando diz dividiu, nós temos o denominador, certo? Que foi o número que foi dividido
o inteiro. Então, dividiu o bolo em quantas partes? 8 pedaços iguais. E serviu 3. E agora, Teodora, que fração do bolo ela serviu? Ela dividiu em 8. 8 já fica na parte de baixo. E aí, ela tirou quantos pedaços? 3 pedaços. Então, a fração é 3/8. Certo? Qual foi a fração do bolo que sobrou? Olha só, se ela dividiu o bolo em 8 pedaços, tirou 3. Se eu tirei 3 pedaços de 8, ficou quanto? 5. Não foi isso? Então, sobraram 5/8. Certo? Fernando dividiu uma folha de papel. Olha só que interessante. Falou em dividiu, então é o denominador. Se quiser, já vai colocando. Por exemplo, vou colocar logo aqui, porque eu já sei que ele dividiu o inteiro em 4 partes. Então, o inteiro dividido em... Quando o inteiro é dividido, ele é o denominador, vai ficar aí embaixo. Então, eu vou logo colocar. E usou 3 pedaços. Se ele usou 3 pedaços, ele tirou 3 pedaços. Então, eu vou colocar em cima. Pronto. Já feita a fração. 3/4. Porque eu tirei 3 pedaços de 4, certo? Dona Anita comprou 20 bombons e deu metade a seus filhos. Que fração dos bombons ela deu para os filhos? Olha só. Teve pessoas que colocou, por exemplo, 20, 10/20. Não. Por quê? Porque se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 10/20. Eu não estou tirando 10 de 20? Eu não estou tirando meio, eu estou tirando 10 de 20. Então, ia ficar 10/20. Não era isso? Então, sempre quando a fração vai ser dividida no meio, eu tenho um meio, certo? Eu tirei um meio, tá bom? Então, independente do número, pode ser 20, 30, 40. Se for meio, então eu tenho um meio, tá certo? E aqui, qual a fração dos bombons sobrou? Olha só, sobrou também um meio, certo? Por quê? Porque ela não tirou um meio, ficou o quê? Um meio. E aí, essas frações têm o mesmo valor? Sim. Porque um meio de 20 é quanto? É igual a 10. E isso acontece nas duas frações, certo? E aí, ela pede assim, escreva as frações com números. Agora ele diz 2/8. Então, 2/8, certo? Lembrando que 2 é o numerador, ele não muda. O 8º vai ser dominador. Tá vendo como é interessante aprender os nomes? Porque o 8º nós já sabemos que é o denominador. Por quê? Porque muda. Lembra lá a leitura dos números? Qualquer coisa vai lá no vídeo e dá uma lembrada. Aí, ó, 1/4, nós já sabemos que é 1/4. E 5/8, nós vamos saber que é 5/8, certo? Olha só, aqui ele dá mais uma explicadazinha, certo? 2 é o denominador e 8 é o numerador e 8 é o denominador, certo? Esses chamamos de os termos da fração, que lá no vídeo Teodora falou que é nomenclatura, certo? Que é a mesma coisa de termos, tá bom? Então, boa aula, bom estudo, espero que tenha tirado as dúvidas e até a próxima.